nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor é o motivo da nossa canção. O Senhor é o motivo de nos reunirmos nessa noite, nesse lugar. Pai, nós sabemos que receberemos a nossa porção, mas temos a consciência e a motivação de que viemos para te entregar o nosso louvor. Viemos para te entregar a nossa rendição. Viemos para te entregar reconhecimento por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós não somos mais os mesmos desde que nos encontramos contigo. Pai, nós te reverenciamos. A tua presença manifesta aqui. É o que almejamos, é o que desejamos. Ah, Pai, como é bom estar na sua casa, adorar o Senhor, ter um lugar para congregar. Senhor, nós te amamos, amamos as suas obras em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque aquilo que você começou em nós, o Senhor vai completar. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos dar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a atenção e reverência à Sua palavra. Nós te dizemos, declaramos a Ti, o Senhor é o amor das nossas vidas. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Muito obrigada, Senhor. Aleluia, amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Fala com essa pessoa linda que está aí do seu lado e diga a ela que bom que você está aqui. Que coisa boa. Irmãos, eu não sei você, mas eu me alegro por ter um lugar para congregar. Esse lugar é um lugar de plena satisfação. Nós chegamos aqui de uma forma e nós saímos daqui transformados. Amém? Então, esse é um bom lugar. Eu queria conhecer os nossos visitantes. Você que está nos visitando hoje, é a primeira vez que você vem na nossa igreja, faz só um sinalzinho com a sua mão, nós queremos te conhecer. Glória a Deus. Daqui eu estou te vendo muito bem, mas eu queria te pedir para ficar de pé só um instantinho, só para que toda a igreja possa te receber com a devida honra. Amém? Glória a Deus. Quem está perto já sabe o que fazer. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Amém? Se você já congrega em algum lugar, manda um abraço nosso para o seu pastor, para a sua liderança. Se você ainda não congrega, você precisa congregar. E esse é um bom lugar para você congregar. Se você nos escolher como a sua igreja, nós ficaremos muito gratos. Amém? Então, volte sempre que quiser e puder. Amém? Eu queria dar alguns avisos para a gente ficar bem informado. Amanhã a gente vai dar continuidade à nossa turma do discipulado. Você que ainda não fez o discipulado, você tem a oportunidade de vir amanhã e fazer ainda as matérias que restam nessa turma. Amém? Então, você só precisa vir amanhã, dar o seu nome e desfrutar de tudo aquilo que tem disponível para você. E nesse mês de fevereiro, nós temos uma novidade. Nesse mês de fevereiro, nas quintas-feiras, nós teremos as quintas Rema. Você se alegra com isso? Glória a Deus. Então, né, na próxima quinta-feira, nós já daremos início, né, às quintas Rema. Então, a gente vai ter a oportunidade de ter um gostinho daquilo que é ministrado e ensinado no Rema. Amém? E também, na próxima semana, a partir do dia 4, quarta-feira, nós teremos o seminário de escatologia com o nosso professor e pastor Fábio Henrique. Então, ele que é o melhor escatologista do mundo, não é só do Brasil. E a gente tem ele aqui como a nossa liderança espiritual. E ele
vai fazer o nome dele como ele sempre faz. Amém? Então começa na quarta-feira, serão 3 dias, às 19h30. Então vem, traz alguém com você. As pessoas que têm as dúvidas mais cabeludas, elas vão chegar aqui e elas vão ter suas dúvidas sanadas acerca desse tema, né, do fim dos tempos. Amém? Então, traz alguém com você e também se faz presente. Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 19h30. Amém? Dito isto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7. Nós temos a oportunidade de continuar a nossa adoração por meio dos dízimos e das ofertas. Você abriu lá, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Diga, Deus ama a quem dá com alegria. Olha que coisa maravilhosa. E essa deve ser a nossa motivação, porque Deus ama a quem dá com alegria, eu vou dar com alegria. Então, a Bíblia fala, né? Paulo falando que cada um deve contribuir segundo o que tiver proposto no coração. Então, há uma proposta agora mesmo no seu coração acerca da quantia, acerca do valor, entendendo que nós damos ao Senhor. Aqui são homens que recebem, mas porque você entende que o Senhor é aquele que te supre, é aquele que faz chegar tudo aquilo que você precisa, você dará a Ele com alegria. Amém? Então, aquilo que tiver proposto no seu coração, não negocia essa proposta. Amém? Faz exatamente aquilo que está no seu coração e contribua com alegria. Você que está nos assistindo, você também pode se fazer participante desse momento, dar o seu dízimo, a sua oferta, honrar o Senhor com alegria também. Nós temos aí o nosso QR Code aparecendo para você, o Pix da nossa igreja, que é o CNPJ. Você que está aqui presente, você tem 3 formas de fazer isso. Nós temos aí os envelopes na sua cadeira, você pode fazer de maneira em espécie. Nós temos também o Pix da nossa igreja, está aparecendo aqui no telão. Você pode fazer também o seu dízimo e a sua oferta por meio de cartão de crédito e débito com as nossas tesoureiras lá atrás. Então, são várias maneiras de cumprirmos um princípio que o Senhor deixou na sua palavra. Você quer agradar ao Senhor? Amém. E quando você agrada ao Senhor, você prova da boa, agradável, perfeita vontade dEle. Amém? Então, separa aí teu dízimo, separa a tua oferta. Se você vai fazer de maneira em espécie, levanta teu envelope. Se você vai fazer pelos meios digitais, levanta suas mãos. Vamos orar e render graças por esse momento. Amém? Vocês estão aqui, gente? Amém. Então, vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Pai, por aquilo que você já fez chegar nas nossas mãos. Essa é uma semente, mas nós sabemos que dará muitos frutos. Em nome de Jesus, nós te entregamos com muita alegria. Em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem contribuir. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Deus, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Vocês estão bem? Você já chegou aqui, está com expectativas para aquilo que Deus já começou a fazer aqui nessa noite? Eu estou diante do povo mais avivado do Piauí, do povo mais cheio de fé, disposto a crescer e avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Fica pronto, irmão, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e também através de você. Talvez Ele queira te usar, talvez não, certamente Ele quer te usar ainda essa noite para abençoar alguém. Então não fica na expectativa somente de ser abençoado, porque abençoado você já é.
mas fique na expectativa de ser usado, porque isso é o transbordar, seja impondo as mãos sobre alguém, seja dando um abraço, seja dando uma palavra de ânimo. Você é um crente cheio da palavra da fé, então libera isso para aquele que está ao seu lado, para aquele que está atrás de você. Aproveita esse momento, fala aí com seu irmão que está do seu lado. Gente, muito obrigado. Vê se ele já chegou, vê se ele está acordado, se está com cara de sono. Se está com cara de sono, dá uma cutucada nele aí, chacoalha ele para que ele não perca nada daquilo que Deus tem para tratar conosco nessa noite, amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Eu queria que você fosse abrir na sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 8, no verso 24. Aleluia. Mateus, no capítulo 8, no verso 24. Eu acredito que... Pode baixar um pouquinho aqui, Caio, por favor, o volume. Eu acredito que nós, na condição de ministros do Evangelho, né, nós estamos, assim como não só os ministros, mas todo cristão devemos estar sempre nos alimentando da palavra, amém? Às vezes de uma forma progressiva, às vezes em um assunto específico. E eu gosto muito de estudar sobre fé, gosto muito de ler livros sobre fé, então constantemente eu estou estudando, lendo livros, meditando na palavra acerca de textos sobre fé, amém? E a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, então nessa noite eu queria falar um pouco sobre fé. De fato, o tema que eu quero dar para essa ministração é como crescer em fé, amém, queridos? E o primeiro passo para nós crescermos em fé é nós sabermos que a fé ela pode crescer, assim como ela também pode diminuir, ela pode estar forte, como ela também pode estar fraca. Isso é bíblico, isso é o que nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 8, no verso 24. Diz assim: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram a acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Avança, retrocede um pouquinho aí para o versículo 8, do mesmo capítulo, Mateus capítulo 8, verso 8, ainda nesse mesmo capítulo, um pouquinho antes, Jesus aqui se encontra, né, com um centurião que tinha uma necessidade a ser suprida, e aí você sabe ali o contexto da história, mas eu queria ler aqui a partir do verso 8, que diz assim: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. No 10 diz: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. É interessante esses dois textos, porque Jesus ele mede a fé em duas ocasiões diferentes. Então isso mostra para mim e para você que a fé ela pode ser quantificada, ela pode ser medida, amém? E isso também nos mostra, nos instrui, nos incentiva a achar onde a nossa fé está. Nessa régua de crescimento, nessa régua de estatura da fé, aonde a sua fé se localiza. Amém, queridos? Tem muito crente, muito cristão que fica frustrado porque ouve muito falar sobre fé, ouve a palavra da fé, ler livros sobre fé, mas parece muitas vezes que a fé ainda não está operando, ainda não está acontecendo. Não é assim? Ou foi só comigo, ou é só comigo que isso acontece? Porque nós precisamos, irmãos, localizar onde a nossa fé está. E a gente só pode fazer isso através do crivo da palavra, através de identificar aquilo que a palavra diz acerca desse assunto. Então você e eu não podemos nos cansar de ouvir sobre isso.
A gente sabe sobre os relatos que o pastor Bud, todas as vezes que ministrava, ele falava sobre o mesmo assunto, sobre Marcos capítulo 11, verso 23, e as pessoas, em certo ponto, estavam ali enjoadas de ouvir sobre aquele mesmo tema e diziam: pastor, o senhor não sabe pregar, o senhor não quer pregar sobre outra coisa não, o pessoal já está cheio de ouvir sobre fé. Ele diz: eu vou pregar até que as pessoas estejam vivendo plenamente isso que eu estou pregando. Então eu sei, irmão, certamente tem alguém aqui, ou até mesmo todos nós, ainda não chegamos na plenitude de fé que Deus deseja que nós cheguemos. Porque o capítulo 11 de Marcos, no verso 23, diz que nós podemos transportar montes. Aquilo ali não era uma alegoria, um exagero de Jesus, não. Aquilo ali era literal. Você pode desenvolver a sua fé a ponto de transportar montes. Transportar montes é tão impossível quanto andar sobre as águas, quanto fazer uma figueira que estava viva secar. Então aquilo ali é plenamente possível. E se você e eu não chegamos ainda nesse nível, nós precisamos atentar para essas verdades. Porque certamente você quer prosperar financeiramente, não importa a condição em que você se encontra, você quer prosperar. Quem quer prosperar financeiramente aqui? Glória a Deus. Certamente você quer andar em saúde divina, certamente você quer andar em paz, em alegria. E a vida cristã, irmão, o caminho para receber todas essas coisas só é um. A gente só faz tudo isso, esse relacionamento com Deus, pela fé. Até para se relacionar com Deus, você precisa de fé. Então, onde a sua fé está? Se eu te desse aí alguns minutos e você pudesse parar e pensar o que você tem declarado que já aconteceu, o que você tem declarado que ainda falta acontecer, o que ainda não aconteceu. Será que você tem desanimado diante das pressões? Isso é um sintoma de falta de fé. Será que a sua fala tem sido contrária à fé na hora que as coisas apertam, na hora que a dificuldade se apresenta? Porque tem muito cristão que na igreja pula, roda, corre. A gente pode chamar o departamento de música, cantar uma música animada sobre fé, e tudo isso é maravilhoso, é válido, mas é lá fora, querido, que a sua fé vai ser provada. É quando a circunstância se apresenta, é quando chega aquela conta e você não tem o dinheiro para pagar, é quando aquela dor vem no corpo, é quando o sintoma vem e muitas vezes você não sabe o que fazer e aí começa a falar errado, começa a amaldiçoar aquilo que não deve amaldiçoar. Isso é um sintoma de onde a fé está. E se nós fizermos esse pequeno exercício de forma rápida agora, localiza aí onde a sua fé está. Certamente nós temos espaço para crescer em fé, amém? Para que nós possamos conquistar as coisas que Deus já dispensou sobre as nossas vidas. Talvez a palavra certa não seja conquistar, mas receber. E nós fazemos isso pela fé. E é interessante nesse texto aqui que acabamos de ler em Mateus, no capítulo 8, né? Jesus lá no 26 diz para os discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então Jesus ele já atrela uma fé pequena a uma característica, a um modo de andar, a um modo de falar, a um modo de se portar, a uma ação. Então, muito do que vai falar sobre onde a nossa fé está, irmão, é a nossa ação. É o que a gente tem feito, é o que a gente tem falado. Ora, esses discípulos já tinham visto Jesus fazer muitas coisas. Já tinham ouvido falar sobre muitas coisas que Jesus tinha feito, assim como eu e você. Já vimos falar sobre tudo que Jesus fez, já vimos falar sobre o que grandes homens e mulheres de Deus fizeram nessa terra. E ainda assim, muitas vezes, sabendo dessa informação, tendo isso na nossa mente, a gente é tendencioso a ficar tímido diante das pressões. E a maior característica de alguém que é tímido é alguém retraído na fala. Você concorda comigo? Alguém que é tímido é alguém calado, é alguém cabisbaixo, é alguém fechado, é alguém introvertido. Quando a gente vê essas características em alguém, logo se atrela aquela pessoa à timidez. E Jesus faz aqui um paralelo, né, entre pessoas que eram tímidas, que tinham essas características de timidez, por não falar o que era certo, por não fazer o que era esperado da fé, a pequenez de fé. Ele diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então, quando alguém se acovarda diante de uma situação, como foi aqui o caso dos discípulos, a gente está falando sobre os discípulos, amém? Jesus olha para aquela ação deles e diz: homens de pequena fé.
E um homem que nem andava com Jesus, só tinha ouvido falar, não tinha nem aliança com Deus, não vinha nem do povo judeu, que era o povo aliançado com Deus daquela época. Um centurião romano ouve falar sobre Jesus. E ele diz: olha, eu tenho um servo que está doente. Você pode curá-lo? Jesus disse: olha, vamos lá na sua casa e eu vou impor as mãos, certamente ele vai ficar curado. Eu estou parafraseando aqui. E o centurião diz, né, uma fala, uma ação, uma convicção. Ele diz: você não precisa ir na minha casa, basta uma palavra liberada e o meu servo será curado. A ponto de Jesus olhar para aquilo e ficar admirado. Ele olha para aquele centurião, ele olha para os discípulos e diz: olha, eu não vi fé como essa, nem mesmo em Jerusalém. Amém? Nem mesmo em Israel, aliás, né? Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, aos discípulos, aqueles que estavam seguindo: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel eu vi fé como essa, né? De fato ele diz: achei fé como essa. Amém, queridos? Então, onde está a nossa fé? O primeiro passo para nós sabermos como podemos crescer em fé é localizar onde ela está e saber que ela pode crescer. Domingo eu falava sobre isso. O irmão Reagan, ele fala no seu livro Fundamentos da Fé, que a fé, ela é como um músculo que pode ser desenvolvido, que pode ser trabalhada, exercitada. Então, todos os dias nós precisamos ir a essa academia da fé. Todos os dias nós precisamos nos alimentar, todos os dias nós precisamos exercitar a nossa fala. Todos os dias vão se colocar situações contrárias para que você tenha uma oportunidade de a sua fé operar. E a gente precisa estar com expectativa nisso. Em vez de, quando enfrenta uma pressão, uma dificuldade, você ficar cabisbaixo, você ficar tímido, irmão, você pode se alegrar. É mais uma oportunidade para você crescer em fé, é mais uma oportunidade de você ver um milagre de Deus na sua vida. Amém? Você pode pensar agora mesmo aí qual a dificuldade que você precisa enfrentar ainda hoje, ou talvez amanhã, ou talvez nos dias que virão. E talvez isso tenha te deixado triste. Não fica triste, irmão, levanta a cabeça, começa a rir, começa a crescer em fé, começa a desenvolver a sua fé. Você vai ver um grande milagre acontecer na sua vida. Talvez o que Deus plantou no seu coração, na sua mente, você acha que é grande demais, mas a fé, ela é poderosa para transportar montes. Não importa o tamanho do seu sonho, o que importa é o tamanho do Deus que colocou essa visão, esse sonho dentro de você. Então vai com tudo, irmão, mas creia. Se a visão é grande, creia de forma grande. Se a sua fé ainda não está grande, então desenvolva ela. Vá na academia da fé todos os dias, amém? E tem alguns processos que nós precisamos atentar para que nós possamos crescer em fé, né? O primeiro processo para a gente crescer em fé, como a fé vem. Se caísse na sua prova lá, como a fé vem, certamente você ia lembrar do texto que diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é ouvir. Tem gente que quer ter fé falando. E a fala tem a ver com a fé, a fala tem a ver com a ação correspondente de quem crê. Mas se você não ouvir, irmão, se você não colocar para dentro, se você não se alimentar, você vai falar como um papagaio, é como alguém que está repetindo a fala de outra pessoa. Porque dentro não tem nada, dentro está vazio, e aí começa a falar porque ouviu alguém falando. Talvez você ouviu uma confissão de fé que o nosso pastor faz, ele já nos ensinou tantas vezes sobre isso, tantas confissões de fé que ele faz. Quem foi aluno dele na matéria Fundamentos da Fé, ele deu aqui as pérolas, né, das confissões de fé que ele faz. Se você teve a oportunidade de anotar, que coisa maravilhosa. Mas são as confissões dele. A gente pode fazer? Pode, mas a gente precisa botar para dentro a fonte que trouxe para ele essas confissões. Como é que eu vou confessar que eu sou rico, por exemplo, sem eu saber que a Bíblia quer que eu seja rico? Então eu preciso ouvir a palavra, eu preciso atentar à palavra. E muitas vezes a gente está tímido no ouvir, muitas vezes a gente está alheio ao ouvir. É por isso que tem muita gente fraca, irmão, por isso tem muita gente esfriando. Você quer esfriar na fé, você quer esfriar na sua caminhada cristã, para de ouvir a palavra. E quando eu digo ouvir, eu não estou falando só sobre a pregação, não. Faz parte. Mas todas as vezes que você lê a sua Bíblia, você está ouvindo, lê a sua própria voz. Seja ela de uma forma saindo pela sua boca, seja ela na sua mente.
Mas quando você lê a palavra, você está se alimentando. Quando você ouve uma pregação como essa, como todas as que nós temos aqui nos nossos cultos, você está ouvindo a palavra. Quando você lê a Bíblia, ouve a Bíblia, você está ouvindo e aquilo vai gerando fé. Talvez no momento não pareça, porque você não sente nada, né? E aí muitas vezes o cristão ele quer ter experiências sensitivas, ele quer ler a palavra, ele quer chorar, ele quer ficar arrepiado, mas Deus não trabalha sempre assim, querido. Às vezes os seus sentimentos vão ser envolvidos, mas na maioria das vezes não. E aí alguém que busca experiências sensitivas é alguém que está apto a esfriar, porque nem sempre vai ter essa resposta dessa forma. Né? E aí para de ouvir a palavra, para de meditar na palavra, para de se alimentar, a fé não cresce, as coisas não acontecem, você só vê as coisas acontecendo no quintal do vizinho, na casa do vizinho, a grama é mais verde, e aí você acha, não funciona na minha vida, então eu não vou mais para a igreja. É alguém que esfria, é alguém que não se alimenta, vai ficando fraco. Quando a gente vê um cristão que se afasta da igreja, você pensa, rapaz, o fulano se desviou, o fulano esfriou da noite para o dia. Não foi da noite para o dia não, irmão. Pode ver que lá atrás ele parou de ler a Bíblia, é a primeira coisa. Então, para a fé crescer, a gente precisa ouvir a palavra, colocar para dentro, se alimentar, amém? E aí depois de ter ouvido, colocado para dentro a fonte que é a palavra de Deus, a gente agora vai aplicar fé nela, a gente vai crer naquilo que nós ouvimos. O que é crer? Crer é acreditar, é acreditar, né? Quando o banco te dá um crédito, ele está acreditando que você vai honrar aqueles compromissos, aquele crédito que te foi dado, não é assim? Então, crer é dar crédito, é saber que aquilo ali vai acontecer, é saber que aquilo ali vai ser honrado, é saber que aquilo ali é a verdade, amém? Se o banco sabe que você não paga ninguém, certamente ele não vai te dar crédito. Mas se ele acredita que você é fiel naquilo que você se propõe a pagar, certamente você vai ter crédito. E nós darmos crédito à palavra é nós acreditarmos que Deus é fiel para cumprir aquilo que está sendo dito. Isso é crer. Né? A fé, ela é a certeza das coisas que nós esperamos. Não é uma esperança, amém? A fé, ela é certeza do que você espera. A esperança é esperar. Boas coisas acontecendo. Né? A linguagem da esperança é diferente da linguagem da fé. A esperança é, rapaz, se Deus quiser vai dar certo, um dia vai dar certo, um dia o meu carro vai chegar, um dia eu vou comprar a minha casa, um dia eu serei curado. Mas a fé, irmão, tem uma linguagem diferente. Ela pega a esperança e traz para o agora, com certeza de que já é verdade. Então a fé, ela é certeza daquilo que eu estou esperando. Então eu preciso esperar algo, eu preciso ter uma boa esperança e acreditar que isso já é meu. Então eu vou ouvir a palavra, eu vou me alimentar da palavra, eu vou dar crédito àquilo que eu estou ouvindo, amém? Porque eu não posso duvidar daquilo que eu estou ouvindo. Se Deus disse que a vontade dele é que eu prospere, é que eu seja rico, que eu seja sarado, que eu seja curado, que tudo que as minhas mãos toquem prospere, que eu sou abençoado, então eu vou dar crédito a isso, é Deus falando. E Deus é verdadeiro, a palavra de Deus é a verdade, é Deus falando comigo. Então eu aplico crédito nisso, isso aqui vai acontecer, já é meu, já aconteceu, eu sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, já é uma realidade. Amém? Então eu vou ouvir a palavra, eu vou dar crédito a ela, e aí eu começo a liberar, eu começo a falar, né? Porque aquilo que o coração está cheio, eu creio naquilo e agora eu começo a falar. E aí a fala cheia de alimento dentro, cheia de um coração com a palavra de Deus, fé, crença aplicado naquilo, crédito aplicado naquilo que eu ouvi, agora eu posso liberar. E aí eu libero através da fala da fé, já é meu, eu posso, vai dar certo, vai ser fácil, vai ser rápido, vai acontecer, já aconteceu, e eu já começo a me portar como quem já recebeu. Isso é fé, irmão. Ouvir, acreditar, começa a falar, amém? E depois eu vou agir como quem já recebeu. Porque eu posso ouvir a palavra, eu posso dar um certo crédito ou dizer que eu estou dando crédito a ela, eu posso falar sobre ela, mas a minha ação, ela tem que corresponder àquilo que eu estou vivendo, àquilo que eu estou falando, àquilo que eu estou crendo. Amém?
O que é uma ação? Quer um exemplo bem prático? A alegria é uma das maiores ações de fé. Porque se você está crendo em boas coisas, eu não acredito que alguém fique triste crendo em boas coisas. Amém? Se eu te desse uma notícia e isso fosse real hoje para você, que acabou de cair na sua conta R$1 milhão, certamente você vai abrir um sorriso, irmão, de Gênesis Apocalipse, chegou bem na hora, era o que eu estava esperando. É bom ou não é uma notícia dessa? Certamente é boa, certamente você iria ficar alegre. Pronto, se você crê que é um milionário, se você crê que é rico, isso tem que ser uma certeza tão profunda, tão forte, a ponto de arrancar uma alegria de você. Não tem como eu estar cabisbaixo, andando com um marasmo, andando pesado e dizer que eu estou cheio de fé, dizer que eu estou crendo, dizer que eu creio que sou rico, confessar que sou rico, e aí eu tenho um boleto às vezes para pagar e aquilo me deixa desanimado, preocupado, como é que vai ser, meu Deus do céu, e aí vem o desespero, o medo entra ali pelo meio, bagunça a fé, e aí não tem como eu dizer que estou em fé, porque a fé ela se alegra. Não estou vendo, mas não interessa, já é uma verdade para mim, talvez para você não seja, mas para mim é, e por isso eu estou rindo, por isso eu estou alegre, porque eu sei que para mim já é uma verdade, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que isso já é meu, de que isso já aconteceu na minha vida, de que isso só precisa se manifestar, mas no Espírito já se manifestou, para mim já é uma verdade, amém, queridos? Então falar, liberar, agir em fé, ouvir, crer, falar, e agora eu vou agir em fé, não é assim? E depois eu preciso ficar firme, como quem já recebeu. Porque não adianta eu ficar alegre um dia, e aí amanhã eu olho, a coisa não aconteceu ainda, no outro dia, e aí os dias vão passando, aquela alegria vai sendo minada. Não pode ter falsidade na fé, irmão. Não pode ser forçado, tem que ser genuíno. Se for forçado, se for assim, eu vou me alegrar aqui, que é para poder a minha fé acontecer, não acontece, porque precisa ser genuíno, e para ser genuíno precisa ser experimentado, precisa ser exercitado. Como é que você vai crer para ganhar um carro se você não creu ainda nem para a dor de cabeça passar? Começa a crer nas pequenas coisas. Começa a crer por coisas pequenas e depois você vai aumentando. Porque o testemunho da coisa anterior que já aconteceu vai te dar força para seguir em frente. Assim como Deus foi comigo com o urso, vai ser assim também diante desse gigante. Assim como Deus foi comigo diante do leão, vai ser também com esse gigante. Não foi assim que Davi fez? É o testemunho, é a sala de troféus que me faz ser impulsionado para acreditar que assim como Deus foi lá, Ele vai ser aqui agora. Não importa se o bicho cresceu não. Não importa se o leão aumentou, se o gigante cresceu, se tem 2, 3 metros de altura, não importa, o Deus é o mesmo e Ele é maior. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, no verso 4, que o maior está em nós, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não importa o tamanho do seu problema, importa o tamanho da sua fé em um Deus que é tremendo. A gente não pode nem dizer que Ele é gigante, porque gigante é quantificar um Deus que é inquantificável, imensurável. Qual é o tamanho de Deus? Não dá para medir. Amém? Então o seu problema tem um tamanho, Deus é maior. Agora, qual é o tamanho da sua fé? Para agir de acordo com um Deus que é imensurável. Você está comigo? Lá em Marcos, no capítulo 11, no verso 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Amém? Lá no verso 20, diz assim: e passando eles pela manhã, no outro dia, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Essa fé que ele diz, tende fé em Deus, o irmão Reagan nos ensina em seus livros que isso aqui é uma fé do tipo da fé de Deus. Como é o tipo da fé de Deus? É aquela que fala e chama à existência o que não existe, como se já existisse. Deus disse: haja luz, e houve luz.
Deus foi falando todas as coisas e as coisas foram se colocando no lugar, foram acontecendo. Aquilo que não existia passou a existir. Isso é a fé do tipo de Deus. Amém? Agora é interessante, né? Porque a Bíblia fala que os discípulos ouviram o que Jesus tinha falado. E no outro dia, eles viram. Talvez, irmão, você está em um tempo de só falar e ouvir o que você fala. Mas está chegando e vai se manifestar o tempo de você ver o fruto da sua confissão de fé. Você vai ver e vai tocar tudo aquilo que a sua boca tem confessado. Você vai ver e vai tocar. Assim como os discípulos no outro dia viram o que ouviram no dia anterior, Jesus falar com a figueira. A figueira mandou uma mensagem para Jesus e disse: olha, eu não tenho nada para te dar. A prosperidade aqui não existe. E aí Jesus foi lá e falou com a figueira. Falou de volta com a figueira. Talvez alguém olhou aquele cenário e disse: rapaz, Jesus agora ficou doido. Porque começou a falar com a planta. Sabia que às vezes a gente precisa falar, irmãos, com as coisas. A gente precisa falar com o nosso armário, a gente precisa falar com a nossa geladeira, a gente precisa falar com o nosso corpo todos os dias, a gente precisa falar com a nossa mente, dando uma ordem, não é um pedido. Jesus ordenou que aquela figueira secasse desde a raiz. Então nós precisamos falar com as coisas, porque elas têm um ouvido no reino espiritual. Como aquela figueira naturalmente não tinha, mas ouviu a voz de Jesus e secou. Amém? E aí diz que os discípulos passando no outro dia viram, né? E aí eles ficaram admirados, mas Jesus não se admirou. Porque quem está crendo que aquilo que eu ainda não posso ver já aconteceu, irmão, quando acontecer não vai se admirar. Porque a certeza é para agora. Eu tenho certeza de que o que eu estou falando já é meu. E eu vou me portar como quem já recebeu. Eu vou agir em cima daquilo que eu estou crendo, daquilo que eu estou confessando. É tanto que Jesus não precisou olhar para a figueira. Ele passou lá com a certeza de que ela já estava seca. Quem se admiraram, né, foram os discípulos. Olharam para aquela planta e disseram para Jesus: mestre, eis que a figueira que você amaldiçoou secou. E aí Jesus disse: olha, isso é a fé do tipo de Deus, aquela que crê e fala. E aí vem o verso tão conhecido nosso, Marcos capítulo 11, no verso 23, quando ele diz: porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então chegou o tempo, irmão, de você ouvir a palavra, se alimentar, colocar para dentro, dar crédito àquilo que você ouviu. Começar a falar, começar a liberar, começar a tirar de dentro para o mundo de fora. A agir em cima daquilo que você está crendo. Amém? E permanecer firme. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, ou no capítulo 4, que Abraão, mesmo não estando vendo ali aquilo que Deus prometera para ele ainda acontecer, ele permaneceu firme. Lá fala sobre várias coisas, né? Permaneceu firme, não enfraqueceu na fé. Então, se ele diz lá que Abraão não enfraqueceu na fé, é possível que alguém enfraqueça na fé. Talvez você esteja aqui nessa noite e você está fraco na fé. Começa a se levantar, irmão. Eu não posso fazer isso por você. O máximo que eu posso fazer é trazer uma palavra de Deus para você, mas você precisa ouvir, agarrar essa palavra e se levantar para as coisas acontecerem na sua vida. E deixa eu te dizer, se você é crente, irmãos, você precisa querer que as coisas aconteçam na sua vida. Porque as coisas acontecendo na sua vida, elas vão ser armas nas mãos de Deus através de você. Amém? As coisas que Deus te acrescenta e quer que você receba, não é só para o seu bem-estar, não é só para o seu bel prazer, é para alcançar outras vidas. Deus tem interesse que você enriqueça? Tem sim. Qual o propósito? 2 Coríntios capítulo 9 diz que é para toda generosidade. Alguém que crê, irmão, que é rico, é alguém que libera coisas. É alguém que libera ofertas, é alguém que está constantemente plantando sementes, expressando generosidade. Porque como é que eu sou rico, como é que eu creio que é verdade que eu sou rico, e eu não quero ser um cooperador do reino? Ou às vezes é me dado uma oportunidade de trazer uma oferta e eu muitas vezes tenho aquele valor, Deus já liberou ali no coração e a pessoa retém. Pode rachar o bico dizendo que é rico, a ação mostra o contrário.
Ou alguém que crê que é curado, e entenda o que eu vou falar aqui, alguém crê, sou curado, está confessando, sou curado, sou curado, sou curado, sou sarado, todos os dias confessa, a dor de cabeça aparece, meu Deus do céu, eu vou morrer, dor flex, dipirona, médico, me interna, o Google já te matou. Isso não é fé, irmão, isso é desespero. Porque quem está em fé e crê que é curado, anda como alguém que crê que é curado. Você já viu alguém curado tomar remédio? Só toma remédio quem está doente. Eu não estou dizendo que você não deve tomar remédio, amém, irmão? Eu estou falando sobre um nível de fé. Estou falando sobre um lugar onde a sua fé pode chegar. E a ação correspondente mostra se estamos crendo ou não. Amém? O centurião podia ter olhado para Jesus e dito: rapaz, vamos lá, você não só impõe as mãos sobre ela não, se deita sobre ela, banha ela, joga água, cospe nos olhos, faz tudo que o Senhor já fez com os outros, faz com ela agora. Isso mostra que não estava ali acreditando naquilo que Jesus fala, tem um desespero na fala, tem um medo, tem algo que está travando aquela fé. Amém? Então a ação, irmãos, ela não pode, a fala pode mentir, mas a ação jamais. A fala pode ser: eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abençoado, em algum momento, né? Mas a ação de expressar generosidade é alguém que é rico, irmão, alguém que é próspero é alguém generoso. É alguém que não mede esforços para doar, para ofertar, para participar, para ser um agente ali daquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? A gente tem, por exemplo, aqui o Projeto Farol que está para sair, está para acontecer. E aí tem muita gente que diz: pastor, estou crendo, estou junto, vamos lá, vamos para cima. Mas e quantas vezes você pegou junto no quesito ofertas para o Projeto Farol? É lógico que a ação vai mostrar quem está crendo ou não. Se está crendo, irmãos, então pisa sobre as águas e vai embora, porque vai acontecer. Tem uma certa irresponsabilidade na fé, amém? E eu quero que você me ame diante desse discurso, porque se for muito racional, se tiver muito dentro do cálculo, dentro da planilha, então não é fé. É a organização financeira, é a organização, é a gestão da vida, mas tem uma irresponsabilidade, por assim dizer, e como eu disse, entenda, né, o que eu estou falando, mas tem uma loucura, irmão, na fé que faz a gente se mover e andar sem ver o chão. Amém? Eu digo para você, era sensato Gideão ir com 300 homens e enfrentar um exército de 10 mil? Ou pelo menos 10 mil, né? Provavelmente eram mais. Era sensato? Era equilibrado? Era responsável ele fazer aquilo? Certamente não. Mas ele foi lá e fez, porque Deus disse: vai lá e faça. Então, sob uma palavra, debaixo de uma palavra de Deus, irmão, não interessa se parece desequilibrado, vai acontecer. Agora se certifique de ter recebido a palavra para que aquilo aconteça. Se certifique de a sua fé estar em um nível de operar aquilo. Amém? Porque se houver dúvidas, eu digo para você, não vá. Você vai se dar mal. Mas se tem uma certeza, irmão, e você pega aquilo, você agarra aquilo, você anda sobre aquilo, vai dar certo. Vai acontecer, vai ser rápido, vai ser fácil. Amém? Para Davi enfrentar Golias era loucura, qualquer pessoa tinha desencorajado. Rapaz, não vai não, tu é um jovem, tu tem tanta vida pela frente, olha o tamanho desse animal aí. O cara tem espada, tem lança, tem escudo, tem armadura, nem armadura tu tem, só tem uma baladeira e uma pedra. Mas ele disse: eu vou contra ele na força, sobre uma palavra, dentro daquilo que o Senhor dos Exércitos me falou. Então é essa certeza que move alguém, mesmo quando o cenário parece contrário, mesmo quando parece desequilibrado, mesmo quando parece irresponsável, irmãos, se lança. Se tem uma palavra, se Jesus liberou uma palavra, lança as redes. Amém? Isso é a ação. Se Pedro tivesse recebido a palavra de Jesus para lançar as redes, mas ele não tivesse lançado, certamente aquela pesca não teria sido maravilhosa. Se ele tivesse duvidado, ele não tinha nem lançado, porque era trabalhoso ajeitar a rede, fazer todo aquele negócio para lançar. Então o trabalho valeu a pena, porque ele sabia, Jesus disse, vai acontecer. Amém?
Então identifica onde a sua fé está e começa a trilhar esses passos para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver, para que a sua fé possa operar, para que você possa transbordar e alcançar a vida de muitas pessoas, alcançar aquilo que está no coração de Deus para esse tempo. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite? Aleluia! Aleluia! O Senhor é bom em todo tempo. Eu queria encerrar só lendo o texto de Romanos, capítulo 4, no verso 18. É o texto que a gente citou agora há pouco sobre Abraão, né? Diz aqui, Abraão esperando contra a esperança. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Então Abraão tinha uma palavra. Certamente, irmãos, você tem uma palavra. Certamente você tem a palavra, que já diz boas coisas ao seu respeito. Você tem uma palavra ou não? Quem tem uma palavra de Deus? Faz um sinal aí com a sua mão. Glória a Deus. Você tem uma promessa, irmãos. Ela é extraordinária, ela é maravilhosa. Abraão tinha uma palavra, assim como eu e você temos uma palavra. Amém? E aqui diz que ele creu naquilo que foi liberado para ele. Sabe? Esse é o tempo de você crer nessa palavra que você já recebeu. Esse é o tempo de você estar alegre e animado, como quem já recebeu o que Deus te prometeu. No 19 diz, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Sem enfraquecer na fé. Ei, irmãos, eu declaro que você não vai enfraquecer na fé. Eu declaro que você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, daquilo que é a palavra que foi liberada, daquilo que é a promessa do Senhor liberada para a sua vida. Sem enfraquecer na fé. Você não vai enfraquecer na fé, amém? Aqui diz que Abraão não enfraqueceu na fé, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ainda que o cenário à sua volta seja o mais terrível possível, você vai ficar firme. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. A nossa convicção, a nossa certeza não está na nossa capacidade de produzir nada. Está na certeza de que o Deus que te prometeu, irmão, é poderoso para cumprir. Se Ele te prometeu, não importa se ainda não aconteceu, não importa se os seus olhos não veem, Ele é poderoso para cumprir o que te foi dado como palavra, o que te foi liberado, amém? Você pode crer nisso, você pode fechar seus olhos, você pode agradecer a Deus nessa noite por aquilo que você consegue enxergar pelos olhos da fé. Tem pessoas aqui que vão ver casas, tem pessoas aqui que vão ver carros novos. Começa a sentir o cheiro, irmão, daquilo que você crê que já recebeu. Começa a sentir o cheiro da tinta nova, começa a sentir o cheiro do tecido do banco do seu carro novo, começa a sentir o cheiro, começa a se ver fazendo aquilo que a enfermidade não deixava que você fizesse. Começa a se mover pela fé e a primeira atitude é agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é poderoso para cumprir o que nos foi prometido. Eu declaro, Pai, que essa igreja, cada um dos membros dessa igreja vai experimentar da manifestação do Espírito da fé. Vai experimentar, Pai, daquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas se manifestando. Eu declaro uma manifestação, Pai, tão poderosa na vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro dinheiro chegando, eu declaro saúde nos seus corpos físicos, provisão na área das emoções. Aquele que estava triste, estando plenamente alegre. Aquele que estava aflito, saindo daqui cheio de paz. Em nome de Jesus, a fé produz esse fruto, querido. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos nessa noite por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estando plenamente convictos de que o Senhor é poderoso para cumprir o que nos prometeu. Em nome de Jesus. Continue de olhos fechados. Eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus
como seu Senhor, e você quer fazer essa aliança nessa noite, você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, não é mudar de igreja, mas é mudar de vida, é mudar de eternidade. Se tem alguém aqui que quer receber Jesus como seu Senhor, faz um sinal com a sua mão. Nós temos alguém que quer receber Jesus, quer fazer essa aliança. Ou talvez você já nasceu de novo, mas você esfriou na fé, você esfriou na carreira que Deus te propôs, e nessa noite você quer se reconciliar. Você quer renovar essa aliança, esses votos que um dia você fez com o Senhor. Ele está de braços abertos. Tem alguém que quer receber, que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Faz um sinal bem alto aí com a sua mão. Todos salvos. Glória a Deus. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, um revestimento de poder? Tem alguém que quer receber o batismo? Faz um sinal. Todos cheios. Tem alguém que quer receber imposição de mãos para cura? Você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e você quer sair daqui curado. Tem alguém que quer receber imposição de mãos? Todos salvos, todos cheios, todos sarados, todos curados. Glória a Deus, o Senhor é bom. Seja abençoado, querido, praticando essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Você foi alcançado? Você tem mais do que uma baladeira e algumas pedrinhas, né? Você tem a palavra, amém? Então, eu queria só reforçar alguns avisos que eu dei no início. É que amanhã a gente está dando continuidade à turma do discipulado. Então, se você não fez, você só vem amanhã aqui, você preenche uma ficha, totalmente gratuito. Mas vem para você conhecer a visão da nossa igreja, amém? E na próxima semana nós teremos o seminário de escatologia com o nosso maior professor, o maior escatologista do mundo. E vai ser um privilégio nós estarmos aqui recebendo essa palavra, sabendo, conhecendo, né? O pastor vai revelar quem é o anticristo, vai trazer algumas revelações, então você fica pronto para vir e convida alguém com você, tá bom? 7h30, será quarta, quinta e sexta às 7h30, amém? E nesse mês de fevereiro nós teremos as quintas rema, então fica pronto também para degustar um pouquinho daquilo que nós recebemos nessa escola sobrenatural. E eu queria fazer algumas indicações literárias acerca, tem tudo a ver com o assunto que o pastor Dantas falou aqui. Fundamentos da Fé é um deles. A Fé Real. O Extraordinário Crescimento da Fé. Todos esses títulos você encontra lá no nosso Verbo Shop. Então, quando você sair daqui, passa lá e complementa esse estudo da fé. Tem espaço para crescer? Amém. Então, a gente vai crescer em fé e a gente vai provar de muitas coisas que o Senhor já tem disponível para nós. Amém? Lá no hall também nós temos no Verbo Café o departamento do V3. Aqueles que recebem os nossos visitantes, então eles estão lá disponibilizando um lanche. Então passa lá, abençoa esse departamento que tanto nos abençoa. Amém? Então, vá na graça e na paz, seja abençoado na prática dessa palavra, crescendo em fé no nome de Jesus. Amém.